Olá, bom dia, meus queridos alunos. Tudo bem com vocês? Aula de geografia hoje, não é isso? Então, gente, eu espero que esteja tudo bem com vocês, né? Que as coisas possam estar indo muito bem, que vocês estejam com saúde, vocês e sua família, tá? E vamos iniciar mais uma semana de aulas, não é isso? E hoje nós vamos ter aula de geografia, tá? Então, semana passada eu deixei uma atividadezinha bem pequenininha para vocês sobre um texto, não foi? Não sei se vocês lembram. O nome do texto é O Rato do Campo e O Rato da Cidade, tá? Lembram lá quando vocês viram o vídeo do Rato do Campo e da Cidade? Pois eu fiz esse texto, tá, para vocês, para que vocês pudessem também ler eles, né? Além de vocês já terem assistido ao vídeo, vocês também tiveram a oportunidade de ler a história do rato do campo e da cidade. E aí eu deixei uma questão, né, com várias letrinhas para vocês responderem também, tá? Então, vamos lá ler esse texto, tá? E aí a gente vai fazer a correção das questõezinhas, tá? Para ver se vocês acertaram. Era uma vez, né, um rato que morava na cidade e foi visitar um primo que vivia onde? No campo, né? O rato da cidade era um pouco arrogante, né? Arrogante, gente, são pessoas que são ignorantes, tá? Mas seu primo gostava muito dele e recebeu com muita satisfação. Ofereceu-lhe o que tinha de melhor: feijão, toucinho, pão e queijo. O rato da cidade torceu o nariz e disse: Não posso entender, primo. Como consegues viver com esses pobres alimentos? Naturalmente, aqui no campo é difícil obter coisa melhor. Vem comigo e eu te mostrarei como vive na cidade. Depois que passares lá uma semana, ficarás admirado de ter suportado a vida no campo. Os dois puseram-se a caminho. Já era noite quando chegaram à casa do rato da cidade. Certamente que gostarás de tomar um refresco, né? Após essa caminhada, disse ele polidamente ao primo. Conduziu-o até... Só um momento, tá? Conduziu-o até a sala de jantar, onde encontraram os restos de uma grande festa. Puseram-se a comer geleias e bolos deliciosos. De repente, ouviram rosnados e latidos. O que é isso? Perguntou assustado o rato do campo. São simplesmente os cães da casa, respondeu o da cidade. Simplesmente não gosto dessa música durante o meu jantar. Nesse momento, a porta abriu-se e apareceu dois enormes cães. Os ratos tiveram que fugir a toda pressa. Adeus, primo, disse o rato do campo. Vou voltar para minha casa no campo. Já vais tão cedo? Perguntou da cidade. Sim, já vou e não pretendo voltar, concluiu o primeiro. Moral da história: mais vale uma vida modesta com paz e sossego que todo o luxo do mundo com perigos e preocupação, né? Então aí é uma fábula, né, do rato do campo e da cidade, em que o rato do campo foi convidado pelo rato da cidade a passar uns dias, né, a sair do campo e a passar uns dias na cidade, né, e assim ele fez, o primo dele convidou, ele foi, né, mas os ratinhos, né, eles moram escondidos, geralmente nas casas, né, então esses ratos, esse rato da cidade morava numa casa, e aí quando ele chegou, né, tinha acontecido uma festa nessa casa e haviam sobras de alimentos, né, então eles ficaram alegres porque tinha alimentos para eles comerem, bolo, queijo, né? E outros alimentos. Mas aí, de repente, eles estavam comendo tranquilamente quando eles ouviram os rosnados dos cachorros, né? E aí ficaram com medo, né? Mas
o rato da cidade, ele já estava acostumado com esses cachorros. E o do campo estava? Não, né? Então ele ficou com medo, ele disse, vou já voltar, né, para o meu campo, para minha casa, né? Que eu não estou acostumado com esses barulhos, né, com esses rosnados de cães. Então, assim ele fez, né, e saiu, tá? Então, gente, tem as questõezinhas, vamos passar para ela, né? Depois de ter assistido ao vídeo, né, e lido a fábula, responda as seguintes questões, né? Letra A, onde vivem os animais da história, né? É fácil, né, gente? Tenho certeza que vocês acertaram. Então, o próprio título do texto já diz que um ratinho mora na cidade, tá? Vocês botem aí na atividade de vocês, se não tiverem acertado. Que um mora na cidade e o outro mora no campo. Então, são dois ratinhos, tá? Um que mora na cidade e um que mora no campo. Letra B. O rato do campo tem algum parentesco com o rato da cidade? Tem? O que é que vocês acham aí? Sim, né? Tem parentesco, sim. Eles são o quê? Qual é o grau de parentesco deles, né? Eles são primos, não é isso? Então, você vai colocar que sim, eles são primos, né? Qual é a relação entre eles? Eles são amigos, né? Além de serem primos, eles são amigos também, tá? Então, a letra B é essa. Você vai dizer que sim, que eles têm parentesco, sim, que eles são primos e também a relação que eles têm é uma relação de amizade. Eles são amigos também, tá? Letra C. Você acha que o ratinho do campo gostou da temporada na casa do primo? Né? Pelo texto, pelo vídeo que você assistiu. Será que ele gostou de ter ido passar esses dias lá com o primo dele, né? Eu acho, tá? De acordo com o texto, que no início ele até gostou, né? Por quê? Porque lá ele tinha alguma fartura, né, de alimentos. Mas aí depois que ele viu que tinha os cães na casa, ó, vou já pegar meu caminho de volta para zona rural, né, para o campo. Então, o ratinho lá, no início ele até gostou. Você vai botar aqui no início, ele gostou, né? Porque ele tinha alimentos, né? Ele chegou admirado da casa, mas depois, quando os cães chegaram, aí ele sentiu medo, não foi? Sentiu medo e aí foi embora, tá? Então, vocês colocam que no início, o rato do campo gostou da casa em que o rato da cidade morava, tá? Mas depois sentiu medo por causa, né, dos cachorros que lhe fizeram medo, tá? Sentiu medo por causa dos cachorros, tá? Então, de início sim, depois ele foi embora, né? A vida no campo é mesmo tão diferente da vida da cidade? Justifique. Gente, nós sabemos o quê? Que a vida no campo, ela é diferente da vida da cidade, né? Antigamente, a vida no campo era bem diferente da vida da cidade. Mas hoje, tá? Hoje nós podemos dizer que algumas coisas, alguns costumes, alguns hábitos são parecidos, tá? Por quê? Porque hoje o homem do campo, né? Ele tem televisão, ele tem geladeira, ele tem computador, ele tem internet, tá? Então, algumas coisas atualmente, né, são parecidas com as coisas da cidade, algumas coisas do campo, tá? Você vai colocar aqui alguns costumes, tá? E hábitos do campo são parecidos, tá? Com os da cidade. Alguns costumes ou hábitos do campo são parecidos, tá, com os da cidade, tá bom? Então, tem muita coisa ainda diferente? Tem, né? A gente já viu isso, as paisagens são diferentes, o modo de falar, né? O modo de... a criação de animais, de plantas, eles gostam da natureza, né? Eles gostam de plantar. São diferentes, mas, por exemplo, o hábito de assistir, de ligar, né, para alguém, ele já tem esse hábito, porque tudo se encontra já no campo, tá bom?
Então, gente, são só essas 4 letrinhas, né, sobre esse textinho. Era só para vocês ficarem por dentro, tá? Tanto do vídeo quanto da fábula, ok? Então, hoje nós vamos dar continuidade, tá? Ao nosso conteúdo. Eu deixei um texto, tá? Uma apostilazinha para vocês, um textinho complementar, tá? O que é isso complementar? É que tem mais informações, tá? Além das informações do livro. Então, eu deixei lá na plataforma, vocês peçam o pai de vocês para baixar, tá? O textinho que eu deixei. E aí, pode baixar até antes de vocês, vamos dizer, acompanhar essa aula, esse início de aula sobre esse conteúdo que eu vou falar, tá? Então, o texto que tem lá, ele está falando do campo, está falando também de algumas atividades, tá? Que são realizadas no campo, que vocês precisam estar sabendo também. Então, eu fiz esse texto, eu elaborei, tá? Com todo carinho. Peçam para os papais baixarem no celular para vocês lerem, ou então que eles, se puderem, venham até a escola, tá? E aí eles peçam para a tia Adriana imprimir para vocês. Por quê? Porque esse novo texto que eu elaborei, tá? Ele vai futuramente cair na avaliação de vocês. Então, é importante que vocês tenham, tá? Então, o texto está lá, tá? Então, baixem, que vocês vão utilizar e vão precisar desse textinho, tá bom? Então, gente, eu vou explicar sobre esse texto que eu deixei, tá? Na aula seguinte, tá? Então, terminou esse vídeo, acompanhe o outro vídeo que vai falar desse conteúdo que eu tenho que explicar para vocês, sobre as atividades que são desenvolvidas no campo, tá? Então, eu aguardo vocês nesse outro vídeo falando dessas atividades, tá? Eu aguardo vocês, ok?